Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Electron. E nessa videoaula a gente vai começar a ler o nosso banco de dados. Bom, na nossa aula anterior a gente criou a parte de cadastro dos nossos clientes. Então aqui o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar esse arquivo index.html, só copiei ele aqui para cadastro cliente.html. É exatamente a mesma coisa que tem em um, tem no outro. Só fui lá e salvei como. Porque agora a gente vai mudar esse nosso index.html. Eu vou remover essa parte do formulário aqui, do meu cadastro de cliente, que agora já está lá no nosso cadastro cliente, não preciso preocupar com isso agora. Essa parte desse script eu vou remover daqui, esse require lá do nosso render. E agora vamos criar a nossa parte de leitura do nosso banco de dados. Vou vir aqui no nosso render então, e vou copiar essas três linhas aqui, vou colar aqui. Bom, vou dar aqui um console.log em db. Isso antes de adicionar a minha collection aqui. Vou até comentar essa linha aqui por enquanto. E agora eu vou executar o meu programa. Vou colocar um electron espaço ponto e executei o meu programa. Aqui você vai ver aqui no nosso log que tem o look aqui e aqui tem as nossas collections. Como você pode ver, está mostrando que não tem nenhuma collection no nosso banco de dados, quando na verdade a gente já cadastrou alguns clientes lá. Então tem esse pequeno probleminha. Para isso a gente vai ter que dar um load JSON no nosso banco de dados. Mas para dar um load JSON, para colocar aqui db.loadJSON, a gente tem que fazer o seguinte: a gente tem que ler primeiramente o arquivo JSON e passar eles para a gente carregar o nosso banco de dados que já está salvo no nosso arquivo. E para isso a gente vai utilizar esse pacote aqui do npm. Então npm install read file utf8. Vou copiar essa linha aqui, vou parar o meu programa por enquanto, vou colar isso daqui e vou dar um "-s" em maiúsculo. E aí ele vai instalar para mim. Aqui eu já vou copiar aqui o exemplo. E vou comentar isso aqui por enquanto. E ok. Então já carreguei lá o meu read file. E aqui a gente vai colocar o caminho do nosso arquivo. Deixa eu tirar isso daqui, tirar isso daqui. Aqui eu só vou dar um console.log em read. Esse callback aqui eu não vou colocar. E aqui o file path a gente tem que colocar. Para isso a gente tem que colocar o caminho absoluto do nosso db.json. Para isso a gente vai utilizar essa variável aqui, ó, journey. Então journey mais, e aqui eu vou colocar o nome do meu arquivo, /db.json. Ok. Já está instalado lá, vou rodar o meu programa aqui de novo. E prontinho, você pode ver que já está carregando aqui, deu log em todo o nosso arquivo JSON. O que a gente vai fazer aqui agora? Vou tirar esse console.log daqui. Deixa eu tirar esse parênteses que está sobrando. Vou falar que var data é igual a o conteúdo do nosso arquivo. Depois eu vou colocar db.loadJSON e data. E depois vou dar um console.log no nosso db para ver se ele carregou realmente lá os nossos collections. Você pode ver que ele já carregou a nossa collection, está carregada e tá lá os nossos clientes. Vamos dar uma olhada lá em data. Data também tá todos os nossos clientes cadastrados, ok? Bom, feito isso, metade da nossa leitura do banco de dados está pronto. Agora a gente tem que listar isso. Para a gente listar esses dados, a gente vai utilizar o Vue.js. O site oficial do Vue.js é vuejs.org. Então vou vir aqui em Guide e aqui a gente tem instalação. Na instalação a gente mostra aqui como instala com npm. Muito simples, npm install Vue. Vamos fazer isso aqui então. Vou abrir aqui uma nova aba para não ter que toda hora ter que ficar fechando e abrindo meu programa de novo. Então vou apertar Ctrl Shift T e abrir uma nova aba até já na pasta que eu já estou. Então vou colocar npm install Vue e vou colocar "-s" em maiúsculo para salvar a minha dependência. Enquanto ele carrega lá, a gente já vai colocar aqui então window.get
vui é igual a require vui. Ok. Prontinho, já está carregado o meu Vue.js. Vamos aqui, já instalou o meu Vue.js. Vou lá no site oficial, vou vir aqui em Get Started, para a gente ver como é que começa a programar com o Vue.js. Eu não vou ficar falando aqui sobre como o Vue.js funciona, as funcionalidades dele, até porque esse não é o foco nessa série de vídeos. Talvez eu faça isso depois em outros vídeos. Mas por enquanto a gente vai focar só no nosso Electron. Bom, então eu vou copiar essa parte aqui, new Vue, que é onde a gente vai criar uma instância do Vue. O Vue ele é similar ao AngularJS, ele é um framework para a gente trabalhar com HTML de forma mais dinâmica, de dados de forma dinâmica com a JavaScript. Então aqui em elemento eu vou colocar o body. Então significa que eu vou poder utilizar as funções do Vue.js em todo o meu body do meu programa, ou seja, em todo o meu programa praticamente, toda a tela do meu programa. Aqui em mensagem eu vou remover isso aqui, vou colocar clientes e vai ser igual a um array vazio. E aqui depois eu vou passar um outro parâmetro, vou chamar ele de read. E aqui, nesse read aqui, eu vou falar que this.clientes, que é esse clientes aqui, é igual a clientes, que é a nossa variável lá em cima, que a gente vai criar carregando a nossa collection, que é essa daqui que ficou lá para baixo. Vou descomentar isso daqui, vou colocar get collection. Então clientes, this clientes é igual a clientes.data. Depois vou dar um log nisso aqui, console.log this.clientes, só para verificar se está tudo ok. Vou abrir aqui o meu programa, vou dar um Ctrl R e vamos ver. Ok, já está tudo funcionando com os nossos dados. Bom, agora a gente tem que listar isso aqui na nossa tela, né? Porque por enquanto a gente só está no console.log e isso não é muito útil na prática. Então aqui no meu painel, onde eu tinha o meu formulário, eu vou criar aqui uma tabela. Vou colocar aqui uma classe nela de table stripped, uma table e table tracinho stripped. Esse stripped é só para ficar uma cor branca e outra cinza, para poder ficar mais fácil de separar visualmente. Então vou colocar aqui nome e CPF. E aqui nesse tr eu vou colocar v for, isso daqui já é lá do nosso Vue.js. Vou colocar cliente, que é o nome da variável local, em clientes. Esse clientes é o nome dessa variável aqui que vai conter os dados dos nossos clientes do banco de dados. Bom, e aqui eu vou colocar parênteses ou chave-chave e fecho com chave-chave também. Coloco aqui cliente.nome, vou duplicar essa linha e colocar cliente.cpf. Feito isso, ele já é para listar para a gente lá os nossos clientes. Dou um Ctrl R aqui. Então ele já está listando todos os nossos clientes com os seus respectivos CPF. Eu não lembro mais quais são os outros dados lá cadastrados. Vamos dar uma olhada aqui. A gente tem o telefone também. Então eu vou colocar aqui já o telefone. Vou duplicar essa linha aqui e ponto telefone. Eu vou colocar aqui o cabeçalho telefone. Volto lá no meu programa, atualizo e ok. Está pronto a parte de listagem dos nossos clientes. Depois a gente tem que fazer parte de edição desses clientes, de deletar, tem que cadastro de produtos e várias outras coisas. Mas por enquanto é isso nesse vídeo. Vocês podem ver que não é muito trabalhoso, é simples, é fácil de fazer. Então vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo.